Eu saúdo os irmãos com a graça de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Chegamos ao Salmo de número 16. Salmo de número 16. Eu fiquei muito feliz de ouvir a música que o presbítero Hermes compôs e pôde cantar aqui durante o culto. Até porque ela foi fruto da mensagem de semana passada, né? Se quiser fazer mais uma hoje, pode fazer. Presta bem atenção no salmo. Mas a nossa igreja, graças a Deus, é abençoada com os compositores, né? Hermes tem bastante música. Tainá, a última é sua, né, Tainá? Nós cantamos hoje, não? É uma parecida que você fez, eu acho. Anderson também, apesar que o Anderson fez um, não fez mais, não sei porquê. Mas isso é dádiva de Deus para a sua igreja. Então abra sua Bíblia no Salmo de número 16. Vamos fazer a exposição desse salmo hoje. Vamos fazer a leitura responsiva do texto. Diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder te servir, de nos reunir como igreja e poder adorar o teu santo nome. Pedimos que o Senhor nos dê também a graça agora de ouvir a tua voz pela exposição da sua palavra. Te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me dê a graça de ser instrumento na mão do Senhor. Me abençoe para que eu possa expor a tua palavra com zelo, com fidelidade, sobretudo do poder e na dependência do teu Santo Espírito. Dá-me graça de expor a tua palavra de tal maneira que a tua igreja seja, ó Deus, confortada, tratada, animada, fortalecida, renovada pela palavra do Senhor, que é viva, que é poderosa e eficaz. Fala conosco para que a nossa vida glorifique o Senhor, para que a nossa vida honre ao Senhor. E nós cremos, ó Deus, que é a tua palavra quem muda o teu povo, e pedimos que o Senhor cumpra os teus propósitos agora, durante a exposição da sua palavra. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, confiar em Deus é o segredo para uma vida bem-sucedida. Quando de fato nós confiamos em Deus, quando nós cremos que não possuímos outro bem senão o nosso Deus, e o nosso coração está firmado nele, isso vai mudar totalmente a nossa vida. Essa confiança, ela produz sensação de segurança, de proteção. Essa confiança, ter a nossa vida bem firmada em Deus, nos direciona a amizades diferentes. Ter uma vida bem firmada em Deus vai mudar também aonde está o nosso contentamento e aquilo que de fato dá prazer e segurança nessa vida. Quando o seu coração está firmado
de fato em Deus, é dele que você vai buscar conselhos, porque você confia nele. É dele que você vai buscar orientação. Quando a sua vida está bem firmada em Deus, você está pronto até mesmo para morrer. Ter realmente uma vida firmada em Deus é o segredo de uma vida bem-sucedida nesse mundo. Porque nós vivemos num mundo atordoado pelo pecado. Nós ainda temos insistentemente uma natureza pecaminosa que sempre quer insistir e se revelar. E somente se a nossa vida estiver firmada em Deus, se o nosso coração estiver voltado totalmente para Deus, é que vai valer a pena a vida nessa terra. Agora, isso não é fácil. Eu fiz quase que um resumo aqui da pregação nessa noite, mas isso, tudo que eu falei não é fácil, porque não é natural em nós confiar em Deus. Nós não estamos naturalmente dispostos a ter Deus como a primazia em tudo na nossa vida. Nem sempre podemos dizer, como o salmista: confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e tudo Ele fará. Nós, via de regra, nós queremos dirigir a vida, a nossa vida, do nosso jeito. Essa é a verdade. Via de regra, nós queremos buscar alegria em coisas que não produzem alegria verdadeira. E o mais curioso é que nós sabemos disso, mas nós estamos sempre atrás dessas coisas. Via de regra, nós às vezes não temos paciência para buscar em Deus sabedoria, conselho para as nossas crises existenciais. Então a gente busca em muitas coisas, em coisas que não há sustentação. Mesmo nós sermos crentes já há muito tempo, muitos de nós têm o pavor da morte. Nós não conseguimos descansar o nosso coração e usufruir da bênção de andar com Deus, de servir a Deus, de ter Deus como nosso Senhor. E o Salmo 16, ele nos mostra um caminho seguro para aqueles que querem pautar a sua vida na confiança em Deus, para aqueles que querem viver nessa terra sentindo que vale a pena de fato viver. Porque qualquer outro motivo que você tiver para viver de verdade, você vai perceber que não passa de poeira, de fumaça e que não tem sustentação. Então vamos caminhar, só a Bíblia aberta, versículo por versículo nesse salmo. E a primeira coisa que o salmista nos mostra é que quando de fato o nosso coração está firmado em Deus, quando nós cremos que nós não possuímos bem nenhum melhor do que Ele, então haverá segurança em nosso coração. O salmista diz: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Não é possível, meus irmãos, com certeza saber o contexto desse salmo, mas as evidências no próprio salmo nos levam à conclusão de que o salmista não está aqui necessariamente pedindo um socorro, apesar de parecer isso, mas olhando o salmo como um todo, aqui mais é uma declaração de dependência de Deus, ou seja, uma declaração para que todos saibam que não há ninguém em que o salmista confia e depende mais do que Deus. Quando ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio, o salmista não está pedindo aparentemente por algo específico, mas é uma oração que todo crente que confia em Deus, eu acho que faz. Todos nós dizemos para Deus: Senhor, me guarda, eu confio no Senhor, me protege, cuide da minha família, cuide da minha casa. E você não faz essa oração só quando você tem problemas específicos, mas essa é uma oração comum de quem confia em Deus, de quem sabe que Deus o protege, que Deus o guarda. Essa é a oração que você deve fazer todos os dias, de manhã, quando você sai para trabalhar,
Guarda-me, Senhor, porque em Ti eu confio. E observe que ele faz essa oração justamente porque ele confia. E essa é uma marca de quem confia. Quem confia, ora. Quem confia vai estar sempre batendo na porta do Senhor, porque ele sabe que dali ele encontrará refúgio, cuidado, consolo e proteção. E no versículo 2, nós temos aqui o conteúdo dessa oração, quando ele diz: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Observe aí na sua Bíblia, tá? Bíblia aberta, observe na sua Bíblia, que a palavra Senhor aparece 2 vezes. Na primeira vez a palavra Senhor aparece em letra maiúscula, todas as letras maiúsculas. Na segunda vez, só a primeira letra está maiúscula. Lembrando que o texto do Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. A palavra Senhor, que está toda em letra maiúscula, é o nome de Deus, a palavra Iavé. É como se o salmista dissesse: Iavé. É a Ele que ele está orando. Agora, a segunda palavra Senhor, é a palavra Adonai, que quer dizer Senhor no sentido de autoridade. Essa palavra geralmente aparece na Bíblia no sentido de um senhor e um servo, ou seja, alguém que está no comando e alguém que se submete ao comando desse outro. Então, como que eu devo então entender essa oração? Porque a palavra Iavé, que é o nome de Deus, ela é a palavra que é o nome que Deus se revelou ao seu povo, e esse nome está ligado à aliança. Então, quando ele se refere a Deus como Senhor, ele está se referindo a Deus como aquele que se relaciona com o seu povo por meio de aliança, e um Deus que é fiel, porque o fato de Deus se relacionar conosco por meio de aliança, isso já implica a sua fidelidade, porque ele cumpre os termos do pacto, ou seja, é alguém que é fiel ao acordo, é fiel à aliança que ele fez com o seu povo. Isso então remonta o fato de que Deus é um Deus de confiança. Então, a quem Davi ora? A um Deus que é digno de confiança, que é fiel e que cumpre as suas promessas. E ao dizer, Tu és o meu Senhor, o salmista está dizendo, eu me submeto a Ti, porque Tu és o soberano a quem eu devo respeito, a quem eu devo obediência, e eu me submeto a Ti. Então, ao orar a Deus, ele está reconhecendo quem é Deus, como aquele que é fiel e cumpre as suas promessas, mas também como aquele que é soberano sobre a sua vida e governa a sua vida. Essa é um tipo de oração que todos nós devemos fazer ao buscar refúgio do Senhor, porque você sabe quem é Deus, você sabe que Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas, você sabe que Ele é o Senhor sobre a sua vida. Isso te estimula a clamar, Senhor, me guarda, porque em Ti confio. Agora, quando o salmista diz que Tu és o meu Senhor, isso não é uma declaração forçada. Nós muitas vezes não gostamos de ter ninguém mandando em nós, nós não gostamos de ter nenhum Senhor sobre nós. Muitas pessoas não querem nada com Deus, justamente porque elas não querem ter ninguém mandando na vida delas. Elas querem ser livres, como se isso fosse possível, né? Isso é uma utopia, ninguém é livre, tá? Mas as pessoas não querem submeter ao senhorio de Deus sobre as suas vidas, porque elas querem viver a vida do jeito delas. Mas não é o caso do salmista. Quando o salmista diz, Tu és o meu Senhor, ele não só constata uma realidade, mas ele está declarando com alegria essa realidade. Como que nós sabemos disso? É só você observar o restante do Salmo. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Ou seja, ele se submete ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus sobre a sua vida, e ele faz isso com total alegria e satisfação. E agora é fácil você entender
a oração do salmista: socorre-me, Senhor, porque em ti me refugio. É muito fácil eu buscar abrigo naquele que de fato eu o tenho em alta estima. Eu só busco abrigo em Deus se eu tenho Deus em alta estima na minha vida. Aí a pergunta: quem é Deus na sua vida? Que lugar Deus ocupa no seu coração e na sua vida? Isso faz toda a diferença quando você orar. Isso faz toda a diferença quando você clamar a Deus por socorro. E a resposta do salmista é: outro bem não possuo, senão a ti somente. Essa é uma declaração muito forte, é uma declaração muito profunda. Outro bem, diz o salmista, eu não possuo. Lembrando que Davi era rei, era um homem de muitas posses, palácios, tinha tudo humanamente quisesse, ele tinha, e era um rei muito bem sucedido. É o grande rei Davi, conquistador, temido por muitas pessoas, mas ele diz para Deus: o meu maior bem não são as minhas conquistas, o meu maior bem não são os meus filhos, o meu maior bem não são os meus palácios, o meu maior bem é o Senhor. E observe a ênfase: outro bem não possuo, senão a ti somente. Somente. A ênfase é: não há nada mais valoroso na minha vida do que o Senhor. E meus irmãos, a partir do versículo 3, há uma progressão lógica, que vai caminhar por um clímax, lá no versículo 11. E a base da onde há essa progressão, que vai caminhando para uma ascensão, é a declaração: outro bem não possuo, senão a ti somente. É por isso que o salmista agora vai dizer o que ele tem a dizer aqui. O que o salmista tem a dizer no restante do salmo reflete essa convicção de que outro bem eu não possuo, senão a ti somente. Eu estou dando ênfase a isso, porque eu quero que você pense nessa noite, que a causa de nós pecarmos, e quando nós não fazemos e não conseguimos viver como Davi descreve aqui, é porque nós temos outras coisas mais valorosas ocupando lugar no nosso coração que não seja Deus. Então, o que faz Davi orar todas as manhãs: guarda-me, Senhor, porque só em ti me refugio, é porque não há nada mais importante para Davi do que Deus. E o que faz Davi desejar tudo o que ele vai descrever a partir do versículo 3 é porque não há nada que ele deseje, que ele valorize mais do que Deus, e Deus somente. E meus irmãos, seguindo essa lógica, vamos caminhar então para o versículo 3, porque há uma lógica. Se Deus é o maior bem que eu possuo, então eu terei grande prazer em estar com aqueles que amam a Deus. Essa é a lógica. Se Deus é o meu maior bem, então eu vou ter prazer em estar com aqueles que amam a Deus. Versículo 3: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Esse versículo está de acordo com o capítulo 5, versículo 4, o Salmo de número 5, versículo 4, que nós fizemos a exposição na semana passada. Olha na sua Bíblia, quando, respondendo à pergunta: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo, e quem há de morar no seu santo monte? No versículo 4, o salmista diz: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. Se Deus é o meu bem mais precioso, a lógica é que eu devo amar os seus filhos, eu devo ter prazer em estar com o povo de Deus, eu devo ter o povo de Deus em alta conta.
Agora eu acho, meus irmãos, muito estranho quando um crente diz que prefere os amigos do mundo, que não são crentes, aos amigos da igreja. Tem alguns que dizem que tem mais amigo lá fora do que aqui. Já ouvi crente dizer: eu confio mais nos meus amigos que não é crente. Outros vão dizer: os do mundo é mais confiável. Uma vez alguém me disse isso, eu falei: então a Bíblia está mentindo, e você está certo, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz totalmente ao contrário disso. Não tem lógica, isso não é bíblico, não há base para isso. Se você tem mais prazer em estar com pessoas que não amam a Deus, você tem mais prazer em estar com pessoas que ignoram a Deus, que não se interessam por Deus, que às vezes até fazem chacota com a sua fé, do que com o povo de Deus, então eu acho que quem está errado é você. Porque aqueles que são capazes de dizer: outro bem não possuo, senão a Deus somente, são os mesmos que são capazes de dizer: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. O ponto do salmista aqui é que eu tenho prazer em estar na companhia daqueles que amam a Deus, o Deus que eu amo. E por isso que a Bíblia insistentemente, em vários lugares, ela fala sobre a importância do povo de Deus estar unido, estar junto. Em vários locais as Escrituras apontam para esse caminho. Eu não estou dizendo que aqui dentro só tem santinho. Estou dizendo que aqui dentro nós nunca vamos nos estranhar, ter dificuldade. Mas nós temos que resolver isso. Pedir perdão, reconciliação, restauração. Mas a base daqueles que amam a Deus e Deus somente é que eles também amam o povo de Deus. Essa é a marca. E por isso que no Salmo 15, respondendo a pergunta: quem vai andar com o Senhor? Quem é aquele que Deus vai abrir a porta para poder entrar e se relacionar com Ele? Ele diz: é aqueles que honram, aqueles que amam a Deus. Então nós precisamos amar uns aos outros e valorizar isso, e desejar estar com o povo de Deus, desejar estar com aqueles que amam a Deus. Não é com aqueles que são perfeitos, porque perfeito ninguém é. Eu não sou e você não é, mas nós fomos justificados, lavados no sangue do Cordeiro, o Espírito Santo habita em nós, nós temos uma mesma fé comum, o mesmo objetivo, amamos o mesmo Deus, queremos servir o mesmo Deus e devemos juntos seguir nessa direção. Por isso, meus irmãos, que a base para tudo que o salmista vem dizer é essa afirmação: outro bem maior não possuo. Isso te faz avaliar o seu coração. Isso te faz avaliar se nós temos prazer em estar com o povo de Deus, com o povo de Deus, o povo que ama a Deus. Em segundo lugar, aqueles que de fato podem dizer que não possuem outro bem, a não ser Deus e Ele somente, essas pessoas, elas têm o próprio Deus como a sua herança, como a sua segurança, Deus e Deus somente. A leitura, acompanha comigo do versículo 4 ao 6, ele vai dizer: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. O salmista já declarou que ele não possui outro bem maior do que Deus. Agora ele vai ilustrar, mas antes, o salmista vai expressar a sua indignação contra aqueles que trocam o Senhor por outros deuses. O raciocínio é o seguinte: se Deus for de fato o nosso maior bem, é impossível haver passividade diante dos erros que nos cercam. Eu estou reafirmando muito do que eu falei na semana passada, mas é porque o texto está reafirmando isso.
É impossível não haver indignação quando as pessoas pecam contra Deus. É impossível ficar em paz e calado quando você vê pessoas ofendendo o seu bem maior. Vou te dar um exemplo. Mexe no seu filho, mexe na sua filha. Fica ouvindo, ouça alguém falar mal para você ver. Você vai ficar triste, chateado. E como nós podemos ficar tranquilos se alguém ofende o nosso Deus? Se alguém despreza o nosso Deus? Não estou mandando você brigar com ninguém, não. Mas não há passividade. E por isso que o salmista diz: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor. E essa expressão, que muitos serão as penas, poderia ser traduzido assim: mais tristeza aumentarão sobre aqueles que trocam o Senhor por outros deuses. O ponto do salmista aqui, ele está assim, incomodado. É isso que está acontecendo, que o salmista está profundamente incomodado. Como alguém pode trocar Deus por deuses pagãos? Esse é o incômodo do coração dele. Ele ama tanto a Deus, ele tem Deus em tão alto estima no seu coração, que ele está profundamente frustrado, incomodado. E ele diz: muitas penas, ou seja, essas pessoas vão pagar caro por deixar de servir o Deus verdadeiro e único para ir atrás de outros deuses. Se nós entendemos que essa expressão, que a tradução dela literalmente é: suas tristezas aumentarão, essa expressão, muitas são as suas penas, literalmente no texto hebraico é: suas tristezas aumentarão. Isso me levou a chegar à seguinte conclusão: por que essas pessoas procuraram outros deuses? Porque não tiveram paciência de esperar pelo Senhor. Lembra o que o texto diz? Esperei confiantemente pelo Senhor. Tem muita gente que não tem paciência, ele acha que Deus é o empregado dele, ele quer que tudo seja resolvido da noite para o dia, e ele às vezes acha que não vale a pena servir a Deus. É óbvio que provavelmente essa pessoa nunca conheceu a Deus de verdade, é bem provável isso, mas ela então deixa Deus e vai servir outros deuses. Nós ouvimos falar de algumas pessoas que deixaram a Deus para servir outros deuses, isso aí não é incomum. E o salmista está indignado, e no contexto do salmista, ele está tão indignado que ele diz: olha, eu nunca vou participar dessas coisas. E no contexto dele, as coisas que essas pessoas faziam era terrível. Olha para você ver no texto, ele diz: não oferecerei as suas libações de sangue. Libação é sacrifício. Só que entre o povo de Israel, ninguém oferecia sacrifício de sangue. Esse sacrifício de sangue era oferecido entre o povo pagão. E a Bíblia relata esses episódios, em que crianças eram oferecidas no altar. Crianças eram literalmente mortas e oferecidas ao Deus pagão. E Davi está dizendo: eu não vou me envolver com isso. Na verdade, eu não quero nem citar o nome desse povo. Ele diz no versículo seguinte. Mas a indignação do salmista é: como eu posso ficar em paz se estão deixando de servir o Deus verdadeiro para ir atrás de idolatria e de religiões que, além de ofender a Deus, traz tanto mal ao ser humano? Agora, avalie o seu coração. O quanto nós ficamos incomodados com o paganismo? O quanto a falsa religião incomoda o nosso coração? O quanto nós ficamos perturbados diante das falsas religiões, inclusive dos falsos profetas, que falam em nome de Deus e que envergonham o Evangelho, e que afastam as pessoas de Deus e apresentam um Deus que está longe de ser o Deus da Bíblia. O quanto de fato essas coisas causam indignação no nosso coração. E eu vou dizer uma coisa para você: a nossa
sensibilidade a essas coisas revelam o quanto nós amamos a Deus ou não amamos a Deus. Se você é daquele tipo assim, tô nem aí, cada um vive a sua vida, eu nem me preocupo com isso, isso aí não me atinge, é porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Se Deus fosse o centro da sua vida, o centro do seu coração, você não ficaria em paz diante do paganismo. Qual que é o maior estímulo para a evangelização? Não é a salvação das pessoas, é o fato de que pessoas deixaram de servir a demônios e passaram a servir o Deus que nós amamos. Essa é a grande força motivadora para a evangelização. Não é só pessoas se convertendo, mas é Deus sendo glorificado, porque as pessoas agora o conhecem, o amam, porque as pessoas agora se voltam para Ele, porque as pessoas agora o querem, porque eu estou interessado que as pessoas querem o objeto do meu amor. Eu estou interessado que as pessoas amem aquele que eu amo. Eu estou interessado que as pessoas adorem aquele a quem eu reverencio, aquele a quem eu me inclino diante dele. A minha apatia na evangelização, a minha apatia diante do paganismo, a minha indiferença a um mundo que não quer nada com Deus, revela que no fundo eu também não estou querendo tanto assim. Isso aí é preocupante e vergonhoso para nós. O salmista está dizendo, ele está indignado aqui. E por que ele está indignado? Porque essas pessoas trocaram o Senhor, deixaram o Senhor. É como se ele dissesse, como isso é possível? Como podem deixar o Senhor? Como podem não querer o Senhor? Como podem não querer servir esse Deus? Você sabe que o que te dá vigor no evangelismo não é tanto o que você fala, mas é como você fala. Vocês irmãos sabem da minha posição, eu não sou muito a favor de técnica de evangelização. A melhor forma de você evangelizar é você falar realmente com convicção o que você sente acerca de Deus, o que Deus fez sobre a sua vida. Agora, quando Deus é o meu maior bem, a evangelização se torna algo natural, e eu falo de Deus com a boca cheia. Agora, quando Deus não é o meu maior bem, eu falo de Deus entre os dentes. Isso faz toda a diferença. A maior força para a evangelização é justamente amar aquele a quem você está anunciando, e amar profundamente. Essa é a maior força na evangelização. E o que faz nós nos calarmos é porque nós não estamos sendo sensíveis à voz de Deus, porque nós não estamos vivendo intimidade com esse Deus. Mas observe, o salmista agora vai ilustrar aquilo que ele disse no versículo 2. Ele diz, outro bem não possuo, senão a ti. Agora ele ilustra. Versículo 6. Os outros servem a deus pagãos, agora ele não. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Por que eu digo que ele ilustra? Porque para o povo de Israel, esse negócio de herança, de divisas, caem as divisas a menos quer dizer um lugar charmoso, arrumadinho, bonitinho, né? Em outras palavras, um paraíso. Isso para o povo de Israel era muito fácil entender. Lembre-se que é uma poesia, e poesia cheia de metáforas, de linguagens, cheia de figuras. E a figura que o salmista quer passar aqui, e para o povo judeu era fácil de entender, porque lembra o seguinte: a nação de Israel, quando Deus dá a terra de Canaã, lembra como que a Bíblia diz que é Canaã? Uma terra que emana leite e mel, uma terra linda, maravilhosa, é a descrição que a Bíblia faz.
E aí o que Deus faz? Deus divide aquela terra, e cada tribo recebe uma porção de terra, uma terra boa, bonita, boa para o plantio e etc. E o salmista agora está dizendo: olha, a minha herança não é a terra que a minha tribo recebeu. Davi era a tribo de Judá, e outras terras que ele deveria ter sendo rei. Essas coisas são importantes, foi Deus quem deu, mas a minha herança é quem? É o Senhor. E quem é o Senhor para mim? Aí ele diz: o Senhor para mim é como uma terra fértil, é como uma terra bonita, uma terra onde tudo que se planta dá. Assim é o Senhor para mim. Por isso que ele diz no versículo 6: caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Ele está dizendo assim: olha, o Senhor é para mim como aquela porção de terra fértil que parece um jardim, que tudo que planta dá. Aquilo que todos os homens na sua época dariam grande valor. Ele está dizendo: na verdade, mais do que isso é o Senhor para mim. É por isso que ele está indignado. Como alguém pode trocar o Senhor e ir para o paganismo? Daí vem a sua indignação. E quando ele diz: o Senhor é minha herança e o meu cálice. Lembrando que em Israel, quando o povo estava alegre, feliz, é no cálice que se colocava o vinho, e havia as festas, e era símbolo de alegria. E nesse contexto o salmista está dizendo: o Senhor é o meu maior bem, é a minha herança, e é nele que eu me deleito, eu me alegro. Na verdade, isso é natural. Se Deus é o meu maior bem, o que não faltará é alegria no meu coração, em Deus. Se Deus é o que eu mais valorizo, então não faltará alegria no meu coração. Pense sobre isso, porque muitas vezes o que nós mais valorizamos é o nosso emprego, o que nós mais valorizamos é o salário, o que nós mais valorizamos é a nossa faculdade, coisas legítimas, mas que não pode ocupar o lugar de Deus. O que nós mais valorizamos é a nossa família, coisa legítima, mas que não pode ocupar o lugar de Deus. Muitas vezes Deus se torna um lugar bem longe, e que parece que fica perto no domingo quando vem para o culto. A questão é: qual é o lugar que Deus ocupa? O salmista disse com muita ousadia: bem maior eu não possuo, a não ser o Senhor, e o Senhor somente. E ele ilustra isso, dizendo que o maior bem que um judeu poderia receber é aquela terra que Deus prometeu, mas o meu maior bem não é a terra, é o Senhor, e o Senhor somente. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Em quarto lugar, se Deus é o seu maior bem, é o que há de mais valor, é a Ele que ele vai buscar conselho, não é assim? Olha para você ver o versículo 7 e o versículo 8: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Novamente a sequência lógica: se Ele é o meu maior bem, eu vou buscar a sabedoria dEle. Como Maria, eu vou deixar um pouco os meus afazeres de lado e vou sentar, aquietar, para ouvir do Senhor. O salmista não está pedindo conselho aqui, presta atenção no texto. O salmista está bendizendo ao Senhor, porque o Senhor o aconselha. Esse salmo é um salmo didático, ele está mostrando às pessoas que quando Deus é o nosso maior tesouro, então eu posso bendizê-lo, porque não me faltará orientação da parte dele. É lógico que o salmista buscava conselho dele, e o que ele estava fazendo aqui é bendizendo, porque ele buscava e o Senhor sempre o aconselhava. Aí novamente é o ponto: é onde Deus está na minha vida. Se Deus é o meu maior tesouro,
é o meu maior bem, então eu vou buscar conselho com quem? Com Ele. Mas tem muito crente que não busca conselho de Deus. Ele prefere o ateu do Freud, do Skinner, de Maslow, ou de outros que não amam a Deus, que desprezam a Deus, que ignoram a Deus, e que por isso tentam resolver os seus problemas existenciais através da sua própria reflexão, gerada de um coração pecaminoso e enganoso, que nem ele é capaz de entender. Mas se eu amo a Deus, e Deus é o meu maior bem, humildemente, como Maria, eu vou me assentar, me aquietar, porque eu quero ouvir do Senhor o que o Senhor tem para mim. Eu gosto da ilustração de Maria, porque Marta e Maria, lembra da história? A Marta era uma pessoa joia, uma mulher bacana. Eu ia ter muito prazer de ir um dia almoçar na casa de Marta, porque eu acho que ela era daquelas mulheres trabalhadeira, que fazia as coisas e fazia uma comida bacana. Só que também é muito ansiosa. Jesus estava na casa dela, e ela está mais preocupada em servir. Olha que é bacana que quando Jesus está na nossa casa, é Ele que nos serve. Essa sensibilidade de saber que o nosso mestre nos serve. E ela ficou brava: mestre, vai na Maria levantar e me ajudar, senão o almoço vai sair 3 horas. E aí o que o mestre disse? Ela escolheu a melhor parte. E ela não estava nem aí. Eu não vou julgar a Maria, não. Eu acho que é gente boa também. Ela não estava nem aí com esta. O mestre está aqui. A prioridade é o mestre. Eu vou ouvi-lo. Nós precisamos parar para ouvir o conselho do mestre. Nós vamos parar para ouvir. E aí ele diz assim, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Mas como é que o coração do salmista o ensinava? Qual que é a orientação bíblica, principalmente no Antigo Testamento? Medita na lei do Senhor. Como é que o meu coração me ensina? É quando eu fico ali à noite pensando na lei do Senhor. E por que Ele sempre vai me ensinar e me aconselhar? Versículo 8. Porque eu o tenho sempre comigo, a minha presença. Estando Ele à minha direita, e estar à direita nas Escrituras, traz a ideia de poder. Ou seja, eu tenho um Deus que me protege, que é poderoso. Ele está à minha direita, eu não vou ser abalado. E meus irmãos, ouça isso aqui. Nós precisamos de conselho todo dia, não precisamos? Você precisa de conselho de Deus para educar os seus filhos. Você precisa de conselhos de Deus para tomar decisões, às vezes pequenas, mas importantes na sua vida. Você precisa de conselho de Deus para saber como agir. Você precisa de conselhos de Deus para saber ficar calado, de boca fechada. Você precisa de conselho de Deus para saber abrir a boca e falar. Você precisa de conselho de Deus para tomar decisões sobre com quem vai casar, com que faculdade você vai fazer. Você precisa de conselho de Deus para como você deve agir diante de algumas circunstâncias difíceis na sua vida. Você precisa de conselho de Deus, como você deve agir quando alguém te maltratar, quando alguém te pisar, quando alguém te machucar. Você precisa estar sempre buscando orientação de Deus. E Deus tem prazer, é isso que ele está dizendo. Deus sempre me aconselha. Se Deus aconselha o salmista, Deus vai aconselhar você também. Mas é porque o salmista valorizava o conselho de Deus, porque não havia ninguém mais importante a quem ele deveria buscar
se assentar e ouvir. É assim que nós nos relacionamos com Deus? Nós olhamos para Deus e o vemos como o nosso maior conselheiro, e Deus nos aconselha através da palavra, através de um sermão como hoje. Deus nos aconselha através de pessoas que sentam conosco e nos orientam através das Escrituras. Deus nos aconselha através dos nossos pais, dos nossos líderes na igreja. Deus vai nos aconselhar se nós estivermos realmente buscando dele sabedoria e graça para lidar com todas as coisas. Porque às vezes quando a gente pensa em conselheiro bíblico, e nós falamos muito disso aqui na igreja, e às vezes nós temos a compreensão errada de que conselheiro bíblico é para alguém que está com profundas crises. Nada mais errado do que isso. Você precisa do conselho de Deus para tudo. Para tudo. Comece a buscar a sabedoria em Deus para todas as decisões da sua vida. Você vai ver como isso vai fazer toda a diferença. Mas o fazer de verdade, vai revelar se de fato Deus é o maior bem em quem eu confio. Só para você reafirmar isso, Salmo 119, olha rapidinho na sua Bíblia aí, versículo 24, lembrando que o Salmo 119 todo trata da excelência da lei de Deus, e o salmista então diz no versículo 24, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, e são os meus conselheiros. Quem me aconselha? A sua palavra, os seus testemunhos. E por que ela faz isso? Porque tem prazer nela. É isso que o texto está dizendo. Se você não tem prazer nas Escrituras, não tem prazer como Maria de sentar e ouvir Deus, certamente pouco você receberá dos seus conselhos e das suas orientações. Não era o caso do salmista, obviamente. Em último lugar, lembra que eu disse que vai caminhando por um clímax, o clímax de fato poder dizer que não há bem maior do que Deus e Ele somente. Está no versículo 9 ao versículo 11. Acompanhe na sua Bíblia, o salmista diz: alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Meus irmãos, chegamos então ao clímax emocional de uma pessoa que pode dizer sem sombra de dúvida que não há bem maior na sua vida do que Deus e Ele somente. O salmista descreve aqui no versículo 9, só prestar atenção no seu texto, o quanto o seu coração está cheio de alegria. Usando o paralelismo, ele diz que o seu coração se alegra e o seu espírito exulta. E lembrando que o paralelismo é para dar ênfase, então a ideia é que ele está profundamente feliz. E a partir do restante do versículo 9 e o versículo 10, ele diz a causa da sua felicidade. E sabe por que ele está radiante? É porque ele sabe que nem a morte pode afastá-lo de Deus. Ele sabe que com Deus ele está seguro e ele um dia vai ressuscitar. E por que eu disse que é o clímax emocional? Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, quando o assunto é morte, a gente vacila um pouco. Receber as bênçãos de Deus para comprar um carro, uma casa, viajar, casar, arrumar um namorado, né? Alguns estão orando por isso aí, dá até glória a Deus. Agora, quando é pensar na morte, a gente deixa esse papo para depois. Não é assim? Agora o salmista,
nas suas declarações, que reflete esse amor, esse apego a Deus. Ele já disse várias coisas. Ele diz: olha, porque Deus é meu maior bem, eu tenho prazer em estar com o seu povo. Deus é de fato a minha maior herança, como ele ilustrou. É nele que eu busco sabedoria. E agora ele vai dizer: eu estou cheio de júbilo, porque eu sei que no dia que eu morrer, o meu corpo não vai ficar para sempre no túmulo. E um dia ele vai ressuscitar. Davi não tinha todo o entendimento que nós temos sobre a ressurreição. Mas os crentes do Antigo Testamento, eles tinham sim entendimento sobre a ressurreição. Jó, que viveu centenas de anos, provavelmente, antes de Davi, já tinha dito. Em Jó 19, versículo 25 a 27, está no meu esboço, ouça, ele diz: Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo de minha pele, e em minha carne, verei Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Qual que é o ponto de Jó? Jó já se via um morto-vivo, cheio de lepra, tudo ferido. Qual que é a esperança? Porque o meu Redentor vive. Um dia o meu corpo vai ser refeito. Jó não esperava que Deus fosse curá-lo. Ele pensou: eu vou morrer, mas um dia eu vou ressuscitar. O meu corpo vai ser refeito, e eu então vou ver o Senhor. Observe que já havia uma perspectiva da ressurreição e ver o Senhor, andar com o Senhor. E por isso que no versículo, voltando para o Salmo, no versículo 11, ele fecha dizendo: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícia perpetuamente. Ele está se referindo ao que aqui? Depois da ressurreição, só pode estar se referindo ao novo céu e nova terra. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor não vai me deixar para sempre no túmulo, o Senhor vai me ressuscitar, e agora com o Senhor eu vou caminhar, e na tua presença vai haver plenitude de alegria. Por que agora a palavra plenitude de alegria e depois delícias perpetuamente? Porque o ponto é: o salmista tinha prazer em Deus? Tinha. Deus era o seu maior prazer, o seu maior bem nessa terra. Mas nessa terra, por mais que você ame a Deus, por mais que você tenha Deus em alta conta, você vai ter dias difíceis, vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você vai dizer: Maranata, vem logo Senhor Jesus. Vai ter dias complicados. Agora, depois da ressurreição, quando nós estivermos com o Senhor, nós teremos plenitude de alegria, porque não vai haver mais dor, tristeza, angústia, medo, ansiedade, pavor, nada. E delícias perpetuamente, porque não vai ter tempo para parar. Meus irmãos, quando eu imagino essa visão bíblica de estar com Deus no novo céu e nova terra, é tão maravilhoso que nem parece que é verdade, parece algo assim surreal. É por isso que no Salmo 126 o salmista diz: ficamos como quem sonha. Isso falando das bênçãos da terra. Quando nós chegarmos lá, eu acho que o Salmo 26 nós vamos cantar ele. E vamos cantar e dizer: a nossa boca se encheu de riso, e ficamos como quem sonha. E vai ser uma mistura de realidade com sonho, de tão maravilhoso que é. Agora eu finalizo dizendo uma coisa para você. Sabe por que Davi podia ter essa esperança? Davi, quando ele declara essas palavras, ele não está pensando só nele, não.
O Espírito Santo está conduzindo ele lá para frente. Abre a sua Bíblia aí. Atos capítulo 2. Achou? Versículo 22. A partir do 22. Esse aqui é um sermão de Pedro, sermão poderoso que Pedro pregou. Aí a partir do versículo 22, porque o sermão é longo, não dá para ler tudo agora. Pedro diz: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a esse respeito dele diz quem? Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Ele está citando aqui o Salmo 16, especificamente o versículo 10 e o versículo 11. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, a que todos nós somos testemunhas. Até aqui. Observe que Pedro, ele está dizendo que quando Davi disse o que disse, Davi, pelo Espírito Santo, estava apontando para algo muito maior do que a sua própria experiência. Não que Davi não esteja pensando na sua experiência, mas a nossa experiência da ressurreição, ela advém da experiência de Cristo. Por isso lá em 1 Coríntios 15, o texto diz que ele é as primícias. Da mesma forma que Cristo ressuscitou, Davi um dia ressuscitará, todos aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar. Então, quando eu de fato sou capaz de dizer que eu não possuo nenhum bem maior do que Deus, o meu coração então vai ferver de alegria, porque esse Deus venceu a morte através do seu Filho, e eu não preciso temer nada, nem mesmo a morte, e posso ter esperança de que um dia eu vou morar para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra, desfrutando delícias de alegria. Amém? E que possamos realmente crer nisso, nos alegrar nisso e confiar nisso. Meus irmãos, vamos cantar, Tainá, aquele último cântico que nós cantamos, e você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, você pode devolvê-lo ao Senhor enquanto cantarmos esse cântico. Vamos ficar em pé, em seguida a gente ora e encerra com a bênção apostólica.
minha história. Deus que é meu refúgio nos momentos de temor. Deus do meu consolo, Deus que me sustém. Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Que me guarda, rocha que não se abala, em seu amor não temerei. Firmado em seu amor eu viverei. Deus da minha vida, Deus da minha história. Deus que me sustém, Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Minha história, Deus que é meu refúgio nos momentos de temor. Deus do meu consolo, Deus que me sustém. Deus que é meu amigo quando não há mais ninguém. Em teus braços eu me lanço, minha vida está em ti. Só por ti eu vivo e canto, só por ti. Oremos. Pai amado, muito obrigado por essa noite em que o teu povo, através de Cristo Jesus, pode se reunir e servir ao Senhor através do culto. Obrigado porque o Senhor nos serviu através da sua palavra, alimentando o nosso coração e a nossa alma. Nos ajude, ó Deus, humildemente a viver de acordo com a sua palavra. Que a tua palavra possa quebrantar o nosso coração, produzir frutos dignos de arrependimento, e que haja, ó Deus, fome e sede por ti. Ó Deus, que a tua palavra possa realmente mudar a nossa existência e assim produzir honra, glória, louvor e exaltação do nome do Senhor. Abençoe o teu povo, ó Deus, que veio aqui hoje, que saiu daqui alimentados, renovados, fortalecidos pelo Senhor. Abençoe aqueles que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, visite eles, ó Deus, com a sua graça, com a sua bondade. Aqueles que estão desanimados, renove a sua força, a sua esperança, o seu vigor, para que possa, ó Deus, encontrar, ó Deus, refrigério no Senhor e no Senhor somente. Dá-nos agora, ó Deus, uma noite tranquila, leva-nos em paz para a nossa casa,
e que tenhamos uma semana guiada e dirigida pelo Senhor em tudo o que nós fizermos. Amados irmãos, de agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e a consolação do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.